E aí pessoal, tranquilo? Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre roteamento estático, without fears. Não precisa ter medo, não é difícil, tá? Sem medos. Tranquilo? Beleza, pessoal. Pra gente começar a entender como é que funciona o roteamento estático, né? A gente precisa, na verdade, entender o que realmente é o roteamento. Então, você pode estar imaginando assim, roteamento deve ser uma coisa que acontece somente nos roteadores, né? Equipamentos específicos. Naturalmente, os roteadores, eles são especializados nessa atividade, nessa tarefa de realizar o roteamento. Mas o roteamento ele não acontece somente nos roteadores, não. Na verdade, quando você tem uma rede IP ou uma rede TCP/IP, é muito comum toda e qualquer máquina ela está em algum momento fazendo uma decisão de roteamento, tá certo? Então vamos para o nosso desenho aqui. Imagina que isso aqui é o seu computador, o computador que você está operando. E aí o seu computador, imagina que ele faz parte de uma pequena rede local, tá? E o seu computador, ele, ele pode basicamente ele pode basicamente se comunicar ou com essa rede local, que eu vou chamar de LAN, tá? Ou ele pode se comunicar através de um roteador com a internet. Com a internet. Então, recapitulando aqui, ó, eu tenho um computador, esse computador faz parte de uma pequena rede local, tá? Você pode pensar assim, é a minha casa, se você tiver mais de um computador, ou mais um equipamento que acesse a rede, ou uma pequena rede. Então, esse computador ele vai ter duas possibilidades de comunicação de cara já, que é a comunicação com a internet, né? Que isso acontece através do roteador. Normalmente a gente tem aquele roteadorzinho sem fio mesmo, que a gente tem em casa ou na empresa, né? É ele que é responsável por jogar os pacotes da sua máquina para a internet e vice-versa, tá? E você tem também a comunicação com a LAN, com a rede local, né? Então a sua máquina, ela está em um determinado momento, quando ela tem um pacote que ela quer enviar, ela vai observar algumas características desse pacote para tomar uma decisão com relação ao caminho que esse pacote vai tomar. Essa decisão nada mais é do que o roteamento. Então, na verdade, qualquer máquina em uma rede, por menor que seja, né, ela em algum momento ela está sim fazendo o roteamento, porque ela está fazendo uma escolha, ela está tomando uma decisão sobre qual rota vai ser utilizada, tá certo? Beleza, deixa eu aproveitar essa figura aqui, né? E aí eu vou querer mostrar para vocês agora aqui a ideia da tabela de roteamento. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro como é que funciona o roteamento se a gente observar uma tabela bem simplificada de roteamento. Então, uma tabela de roteamento ela possui no mínimo duas informações que a gente precisa colocar, que é o destino, né? E o caminho ou a rota, ok? Então, o destino e a rota. Eu vou fazer uma tabelinha bem pequena aqui, só com duas linhas, né? E eu vou aproveitar o exemplo que a gente desenhou, que eu vou mostrar aqui de novo para vocês, ó. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho esse caminho aqui de cima, tá? Esse caminho aqui de cima, opa, desculpa. Tem esse caminho de cima aqui. E eu tenho esse caminho de baixo. Então eu tenho o caminho, digamos assim, da internet, do acesso à internet, e o caminho do acesso à rede local. Tá certo? Vamos de novo aqui para a nossa tabela. Então, quando o meu destino ele é a internet, quando o meu destino ele é a internet, vou colocar aqui inet, fica mais fácil. Então a gente representa isso através de um destino especial. Normalmente a gente coloca assim 0.0.0.0. Isso também é conhecido
como a rota default ou a rota padrão, certo? E esse caminho aqui normalmente ele leva para o default gateway, que é o roteador que vai, na verdade, receber esse pacote, né? Quando o pacote ele tem um destino internet, ele vai ser encaminhado para um roteador e é essa informação do roteador que a gente vai colocar nesse outro campo aqui. Que aqui, dependendo de onde você está manipulando, isso aqui pode ser uma interface de rede ou uma máquina ou um roteador. Então, para simplificar aqui, eu vou simplesmente chamar de roteador. Tá certo? Então a gente preencheu essa primeira linha aqui com o destino possível da internet, né? O meu segundo destino possível, de novo mostrando aqui, ó, o meu gráfico, seria a rede local, né? Então na rede local, né, aqui o destino eu vou precisar saber qual é o endereço, ou seja, qual é os endereços IPs que estão sendo utilizados na rede local, né? E eu consigo fazer isso através do endereço de rede da minha rede local. Então imagina que, por exemplo, essa máquina aqui, se essa máquina ela tem um endereço, digamos, 192.168.0.4/24, isso aqui já está me dizendo que o meu endereço de rede da minha rede local é 192.168.0.0/24, certo? Então, se eu sei que o endereço IP da minha estação, da minha máquina aqui, é um endereço tipo esse aqui, 192.168.0.4 ou alguma outra coisa, /24, então o meu endereço de rede automaticamente se torna esse endereço aqui. Tá certo? E aí, se você não está muito confiante com relação a essas informações de máscara, endereço, a gente tem alguns vídeos que tratam sobre isso aí também. Aí eu convido vocês para estar assistindo os outros vídeos, tá certo? Mas aí, voltando aqui à nossa tabelinha, então eu poderia aqui estar preenchendo essa informação do destino exatamente com a informação do endereço de rede, que representa, na verdade, uma faixa de endereços, né, possíveis. Então a gente poderia estar preenchendo aqui com essa informação, 92.168.0.0/24. Essa informação da máscara normalmente é a informação que precisa vir na tabela de roteamento, tá certo, pessoal? Normalmente precisa vir na tabela de roteamento. E aí, para finalizar essa explicação, a rota, né, que eu teria na entrega do pacote quando ele vai pela minha rede local seria o que a gente chama de entrega direta. Ou seja, a máquina que está transmitindo, essa máquina aqui, ó, que está transmitindo, ela faz a entrega direta do pacote no meio que tem disponível, seja a rede sem fio, seja a rede cabeada, certo? Mas essa entrega direta quer dizer que a máquina não está encaminhando para uma outra máquina ou para um outro roteador, né? E sim ela está entregando diretamente o meu pacote, né, para a rede local, para o meio de transmissão da rede local. E aí a máquina de destino que vai receber isso aí. Bom, pessoal, essa foi a explicação, né, sobre roteamento estático. Espero que tenha clareado um pouquinho. Como vocês viram aí, não é nada, não é bicho de sete cabeças, né? O conceito fundamental do roteamento, ele na verdade é muito simples. É só você entender o que é que está por trás, a necessidade que está por trás desse roteamento. Tá bom?